Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o professor da Universidade Federal de Alagoas e doutor em Sociologia, Helder Maia. O nosso entrevistado do dia é o reitor da UNEAL, doutor em Geografia, Odilon Máximo. Reitor, obrigado por sua presença aqui no programa Ponte. Bom dia, Cícero, João, Helder. É um prazer a gente poder estar aqui, poder discutindo com vocês aí o papel das nossas universidades, né, estaduais. É uma honra. Professor, que avaliação o senhor faz, reitor, desse período que o senhor está à frente da UNEAL? Veja, são muitos desafios, Cícero. A gestão de uma universidade estadual, não só a UNEAL, mas todas as nossas universidades estaduais, elas passam, primeiro, por um apoio do governo do Estado, né, já que são universidades estaduais, e, por outro lado, um não apoio, apesar de ser constitucional e estar lá na LDB, né, a responsabilidade do governo federal de manter o ensino superior. As nossas universidades estaduais não recebem recursos do governo federal. Inclusive, essa tem sido uma grande pauta que nós temos trazido aí junto à nossa associação de reitores, para que a gente possa ter também acesso a mais recursos federais, para que as nossas universidades possam, de fato, avançar em muitos aspectos. As nossas universidades estaduais, e no caso a UNEAL, é uma universidade que nasce no interior do estado de Alagoas, né? Ela nasce na cidade de Arapiraca, ela se expande para o interior, só recentemente veio para Maceió, né? No nosso 6º campus, é o campus de Maceió, e são muitos desafios, né? Especialmente a gente ampliar o quadro de professores e servidores técnicos para que a gente possa oferecer mais cursos. A gente tem avançado muito na parte de infraestrutura, modernizamos a universidade, trocamos vários equipamentos, construímos bibliotecas, laboratórios de informática, a gente avançou em vários aspectos na infraestrutura da universidade, porém falta o outro lado que é fundamental para nós, que é concurso público. Este tem sido o maior desafio de gestar a UNEAL. Nosso último concurso foi em 2014, você imagina, de 2014 até hoje, sem ter outro concurso público para substituir professores que se aposentaram, faleceram, pediram exoneração. Então, acho que esse tem sido o maior desafio nosso hoje, enquanto Universidade Estadual de Alagoas. Realmente concurso público para professor e concurso público para técnico. O restante a gente tem tocado de forma satisfatória, né, avançado muito, como eu disse, principalmente na parte da infraestrutura da nossa universidade. O ano passado, por exemplo, lançamos vários editais de incentivo aos nossos pesquisadores, né, de apoio. Nós temos tido muito apoio aí da FAPEAL, Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, que tem chegado junto para modernizar laboratórios com editais, mas esses acho que são os maiores desafios. E a pandemia, ela foi para nós também um desafio muito grande. A universidade, ela é predominantemente presencial, os seus ensinos, a gente não tinha educação à distância na UNEAL, agora que nós entramos na educação à distância, então a pandemia ela nos obrigou a ir para o ensino remoto. A UNEAL foi a primeira universidade pública a aderir o ensino remoto. De um mês de pandemia a gente já estava trabalhando com aulas remotas, como também fomos a primeira instituição, que é o Conselho Superior da UNEAL, a voltar à universidade integralmente, 100% de forma presencial. Então, a gente fez isso com muito debate com a nossa comunidade acadêmica, com os nossos alunos, professores, técnicos. E nesse diálogo todo, a gente passou esse período de pandemia, por exemplo, sem atrasar o nosso calendário. Então, assim, desafios são muitos, mas com a ajuda dos colegas e todo o debate e o diálogo internamente, a gente as coisas têm caminhado, né, reitor? Exatamente. Professor Odilon, para o telespectador ter a dimensão do que é a UNEAL, são quantas unidades do Estado, são quantos alunos, quantos professores, qual o orçamento anual da UNEAL? Faz um pouco desse resumo, desse balanço para a gente, por favor. A UNEAL hoje, ela está em 6 importantes cidades do estado de Alagoas. Então, nosso campus, e aonde fica a sede da reitoria, é na cidade de Arapiraca, é onde a universidade ela nasce. Temos o campus em Santana do Ipanema, temos um campus em Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e o último campus criado, que foi o campus de Maceió. Hoje a UNEAL ela tem mais de 30 cursos, né, os cursos na área de licenciatura, História, Geografia, Pedagogia, Letras Espanhol, Português, Francês, várias modalidades, né, na área de línguas. Temos cursos de bacharelado como Direito, Administração
E hoje estamos em torno de 6 mil alunos na universidade. Gostaríamos de ter muito mais alunos, inclusive esse tem sido um debate que eu tenho feito, né, e a grande dificuldade da expansão de mais cursos dentro da UNEAL tem sido realmente a carência de professores, que ela nos persegue há muito tempo. Se você tem ideia, hoje a UNEAL só fez, ao longo desses últimos, pelo menos no período que ela foi estatizada, de 91 para cá, a UNEAL fez 3 concursos, 3 grandes concursos, 97, 2003 e 2014. Então, assim, é muito pouco para uma universidade, né, para que ela possa crescer, ela possa se expandir mais do que a gente, assim, para aquilo que a gente desejaria. Então, eu tenho falado muito que o estado de Alagoas carece, né, de mais instituições de ensino superior, de mais cursos. Você pega o exemplo da região norte do estado de Alagoas. Eu tenho até apontado isso. É um vazio geoeducacional na região norte do estado de Alagoas, que não está a UNEAL, não está o UFAL, não tem o IFAL. O IFAL tem em Maragogi, atendendo mais a Pernambuco, às vezes, do que a Alagoas, com cursos mais de nível médio. E a gente, enquanto universidade, poderia ocupar esses espaços, né, estar aí expandindo, formando mais alunos. Mas temos cursos com excelência. Nós temos hoje, além dos 2 cursos de Direito, que têm sido realmente muito importantes para nós, aqui em Maceió, e quando a gente olha a nota dos alunos, nossos têm tido resultados muito bons. Mas a UNEAL hoje, ela mantém, por exemplo, um programa de formação de servidores públicos. Então, hoje a gente tem em torno de 700 servidores públicos no estado de Alagoas, vários convênios com prefeituras que estudam na UNEAL. A gente qualifica esses servidores em parcerias com as prefeituras, e nesses cursos mesmo a gente tem, nos nossos 6 campos, a gente tem curso oferecido só para servidores públicos. Hoje também temos vários convênios com prefeituras, em que a UNEAL, só agora em Girau do Pociano, a gente terminou um convênio para a formação de professores, de 1.200 professores. Então, assim, a universidade, ela tem espaço, né, para crescer. Uma participação importante, né, nesses municípios, né, à medida que qualifica servidor público, né, em última análise, você está prestando um relevante serviço, claro, para a população, né, Reitor? Eu quero chamar aqui ao debate o professor Helder Maia, ex-secretário de Educação aqui do município de Maceió, doutor em Sociologia, tendo o prazer, professor, de tê-lo aqui novamente, né, conosco, agradecer e chamá-lo aqui para que a gente possa participar dessa discussão, professor. Seja bem-vindo e obrigado. Bom dia a todos, bom dia, magnífico reitor. É um prazer, estou à inteira disposição desse qualificado programa e fico muito feliz e agradeço pelo convite. Estou à disposição de vocês para a gente realizar esse debate nessa e em outras ocasiões. Como é que o senhor vê essa questão, professor, do ensino superior, universidade estadual, né, o que o reitor apontou, as dificuldades, por exemplo, das principais dificuldades, né, quadro de pessoal, né, falta de concurso público? Eu me interesso muito pelas políticas educacionais, em razão da minha experiência como secretário, mas também como pesquisador de um modo geral, o fato de minha carreira ser no ensino superior e conviver bastante junto à gestão central da universidade, junto ao professor José Aldo Tonholo. Nós temos feito uma série de pesquisas, levantamentos, sobretudo do período da pandemia. Eu participei da gestão do professor Tonholo à frente da editora da Universidade Federal de Alagoas e naquela ocasião a gente publicou alguns livros, alguns relatórios sobre os impactos da pandemia já àquela altura. Eu publiquei um livro na ocasião, ainda no momento mais crítico da pandemia, sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes da UFAL. Foi a primeira ocasião, inclusive foi o primeiro e-book da história da UFAL. Ele está disponível na internet e ele tem contribuído muito e orientado na tomada de decisão. E que perfil é esse, professor? Olha, o perfil é o perfil dramático do estado de Alagoas. Eu sempre menciono nas aulas, nos cursos que eu ministro, que a educação superior ela tem um grande dilema, ela vive um grande dilema. Eu vou explorar esse dilema mais no território alagoano, onde esse dilema ainda mais, digamos, ele é mais candente. O que acontece? Alagoas, nos últimos 20 anos, como o Odilon mencionou muito bem, ela teve uma expansão muito significativa. No ano 2000, Alagoas tinha 22 mil estudantes matriculados no ensino superior, portanto, há 23 anos atrás. 20 anos depois, em 2020, esse número saltou para 110 mil estudantes matriculados. Então, em 20 anos, houve um crescimento aí da ordem de 400%. Se você dividir pelos 20 anos, a cada ano, o crescimento não foi tão significativo, mas no intervalo de uma série histórica de 20 anos, foi substancial. Onde é que aconteceu a maior expansão? Nas universidades públicas, sobretudo na UFAL, no IFAL, que tem uma grande capilaridade, as que têm mais capilaridades é o IFAL e a UNEAL. Elas estão
distribuídas pelo território alagoano. Então, houve um grande crescimento nessas instituições, mas, sobretudo, acompanhando a tendência geral do país, nas instituições privadas. As instituições privadas deram um salto quantitativo substancial. É só analisar as matrículas dos grupos que se expandiram em Alagoas, dos grupos privados que vieram para cá e se instalaram. No entanto, isso não significou necessariamente mobilidade social e melhoria de vida, porque esses estudantes, eles migram, eles voltam para os seus locais de origem, principalmente nos cursos de medicina, muitos cursos de direito, e eles acabam não constituindo raízes no território. O aspecto fundamental para que a educação superior distribua renda, altere o padrão de qualidade de vida e qualifique as empresas, é que o estudante se fixe aqui. O estudante de ensino superior, ele migra para mercados que têm a maior atração de campo de trabalho, 2 estados vizinhos, que é Bahia e Pernambuco. Mas isso não acontece só em Alagoas, acontece no Brasil inteiro. O que chama atenção é o fato de que, embora tenha aumentado o número de estudantes do ensino superior, o capital humano em Alagoas ainda é muito baixo. Esse é o nosso maior problema social. Mas aí não é uma questão da falta de equidade nas condições de acesso? Também, nós temos uma desigualdade social estrutural que é uma das maiores do país. No entanto, as políticas de incentivo, as políticas de qualificação, que avançaram muito, muito mesmo, o governo do Estado fez um trabalho extraordinário com a FAPEAL, o professor Fábio Guedes, a parceria, mas ainda não foi suficiente para elevar o capital humano da sociedade alagoana. Nós temos uma mão de obra muito pouco qualificada. Você falou em perfil. Quem estão ocupando esses cursos, por exemplo, na UFAL e na UNEAL, os principais cursos? O perfil socioeconômico dos estudantes da UFAL, ele traz uma série de notícias muito boas. Vou dar um dado, que é um dado extraordinário. Em 1997, apenas 3% de todos os estudantes matriculados nas universidades federais brasileiras, todas as universidades federais brasileiras, apenas 3% eram oriundos de famílias muito pobres, que tinham uma renda per capita de até meio salário mínimo. Passado 20 anos, isso subiu de 3% para 32%. 32% de todos os estudantes matriculados nas universidades federais, que dá cerca de 1.300.000 habitantes, né? Um pouco mais. 10 vezes mais, pertence a famílias cuja renda é de até meio salário. As políticas de expansão, um conjunto de fatores, cotas, aumento do concurso público, eu sou resultado disso, e a UFAL triplicou o número de professores, a UFAL triplicou o número de estudantes, e a UFAL triplicou o número de unidades acadêmicas a partir de 2005, 2006, quando ocorreu a interiorização. Mas esses alunos estão em que curso? Por exemplo, medicina, estão distribuídos direito? Por todos os cursos, mas predominam os estudantes mais abastados, aqueles que têm maior renda, nos cursos com maior concorrência. Assim também na UNEAL, Ritor? Em parte, sim, porque a diferença da UNEAL é que a UNEAL, ela, por estar no interior, né, e assim, há muito tempo a gente já tem cota, né, desde, acho que da nossa lei de cotas, ela é anterior à lei federal, pelo menos uns 10 anos. Então, a UNEAL já tem cota há muito tempo. Então, metade dos nossos alunos já vem de escola pública e muitos dos nossos alunos, aqueles que vêm de escolas particulares, que são os não cotistas, também não são de famílias muito ricas, até porque no interior do estado, nos nossos cursos de licenciatura. Então, o perfil socioeconômico do nosso aluno, normalmente é um aluno muito pobre e um aluno que vem ali de uma classe média, que permanece no interior. Esse aluno normalmente, exceto em alguns outros cursos, mas a maioria são realmente alunos provenientes dos municípios próximos e que tem muita dificuldade. Eu acho que o que Helder coloca é importante, o perfil de fato do nosso aluno mudou muito nos últimos anos. Bastante. E, atrelado a isso, as nossas universidades elas não cresceram as políticas de assistência estudantil necessárias, né, para acolher esses alunos. Então, você facilita o ingresso do aluno de baixa renda à universidade pública, que está certo, tem que ser isso mesmo, a universidade pública ela tem que privilegiar esse aluno que vem, né, de uma escola pública, que não tem a condição de pagar uma universidade particular. Então, a universidade ela tem que garantir a inserção desses alunos, porém, a permanência desses alunos ela não está garantida da forma como deveria. A gente tem que criar muito mais políticas de atendimento ao aluno, a política de restaurantes universitários, a política de bolsas.
e várias outras políticas têm que ser necessárias para que esse aluno não abandone. E hoje acho que o maior desafio nosso, Cícero, tem sido o abandono. O abandono é um problema alto ainda? muito alto, e tem se elevado muito. Inclusive, na própria entrada, no próprio SISU, hoje, você está tendo um grande índice de não alunos matriculados, mas aqueles que se matriculam, a evasão está sendo muito grande. A UFAL perdeu uma UNEAL. A UFAL perdeu uma UNEAL na pandemia. A UFAL perdeu 6.500 estudantes. Perdeu uma UNEAL. A UFAL tinha 29 mil estudantes e caiu para 22,5, uma UNEAL. Então, esse problema, Cícero, tem sido geral em todo o país. Né? É um número geral, é um número importante de ser analisado, porque nós temos discutido isso nos nossos fóruns de reitores, a preocupação com a evasão tem sido muito grande e uma das questões maiores é essa. A gente facilita o acesso desse aluno, né, de baixa renda, porém, falta ainda uma política mais efetiva. Chega uma hora, eu penso assim, não sei se eu estou certo, os senhores podem dizer melhor, chega uma hora que o aluno ele precisa decidir, né? Sim. Entre trabalhar, comer, né? Sim. Ou nesse estudar, perfil, né? 31% dos estudantes da UFAL trabalhavam ou estudavam, 31%. Desses, 24% já eram pais de família, já tinham famílias. Vejam, são estudantes de 18 a 24, 25 anos. Cheio de responsabilidade, costas, às vezes com o filho pequeno em casa. Exatamente. Então, como se manter na universidade. Exatamente. E tem o último ciclo da cadeia. O último ciclo da cadeia é a inserção profissional. Essa inserção profissional não depende da universidade. A universidade não foge aos seus limites, às suas competências aí. Aí depende das políticas macroeconômicas. O Brasil começa a viver indicadores macroeconômicos que assinalam que nos próximos 2 anos o mercado de trabalho vai melhorar substancialmente. Por quê? Porque o ensino superior precisa desse último elo, porque não basta ele terminar a faculdade, ele precisa se inserir no mercado de trabalho. É isso que vai mudar o padrão de vida dele. Por exemplo, nas licenciaturas. As licenciaturas são excepcionais. O Brasil tem hoje um mercado de trabalho na área da educação crescente, em expansão. No entanto, nós estamos recrutando poucos professores para a licenciatura. Os dados indicam que daqui a 10 anos a gente vai viver um apagão na educação básica por ausência de professores, especialmente nas áreas de matemática, física, química, etc. E essas já existem, né? Já existem. Essas, quando você chega nas nossas instituições e que você procura a Secretaria de Educação Básica, faltam professores hoje na área de exatas em todos os municípios, né? Matemática, física, química. O Estado não consegue formar profissionais suficientes para atender essas. É porque se não tiver uma política de incentivo, né, de carreira que atrai o professor, né, um plano de cargos interessante, que valoriza a carreira, né, que ele possa enxergar ali realmente, né, um trabalho onde ele vai ter uma condição boa, o cara vai trabalhar para caramba, porque o professor trabalha, né, 3 horários, chega em casa ainda tem muito trabalho, e eu tenho uma esposa que é professora, e sei bem o que estou dizendo, e aí de repente um salário pequeno, você começa a vislumbrar outras possibilidades, né? Até o empreendedorismo vai para algum lugar, porque ali, infelizmente, não dá a condição que ele queria, né? Embora, a gente sempre precisa matizar os fenômenos, embora tenha melhorado a carreira. Embora, por exemplo, o Estado de Alagoas fez com uma série de concursos para educação básica, o salário, as fontes federais de financiamento aumentaram. Né? Por exemplo, se você compara a carreira de um professor de educação básica, que foi a carreira da minha mãe, que é aposentada hoje está bem melhor. Bom, né? Melhor, claro, substancialmente melhor. Com qualificação, eu tenho diversos estudantes meus que concluíram mestrado, que são professores da rede pública, inclusive muitos que concluíram o doutorado, e eles apresentam um título e isso tem uma remuneração. O professor Odilon tocou num tema interessante, que é a falta de investimentos federais na UNEL aqui no estado de Alagoas. Existe uma interlocução com o governo Lula nesse sentido, professor Odilon? Veja, o que a gente avalia em tudo isso? O Helder colocou um movimento que foi fundamental. Ali no final do primeiro governo Lula, quando ele cria toda a política do Reúne, né, de expansão do ensino superior das universidades federais, foi algo magnífico. Assim, você imaginar o território brasileiro, do tamanho que ele é, a quantidade de universidades que a gente tinha centralizadas, a maioria delas na capital. Então, imagino que era o filho do trabalhador que mora lá no sertão de Alagoas, no sertão de Pernambuco, numa região no interior de Goiás, na Amazônia. Um professor, né? Odilon, né? Exatamente. Então, veja a dificuldade que era para essas famílias terem seus filhos no ensino superior. Então, a expansão ela foi fundamental, né, para garantir o acesso à educação superior. A gente avançou muito na educação básica, ali quando você pega o ensino fundamental e médio,
a universalização e toda a luta para universalizar o ensino fundamental e médio foi algo muito importante, mas esse mesmo movimento ele ainda é muito precário quando a gente pensa na universalização do ensino superior. Nossas universidades estaduais, elas já cumprem há muito tempo esse papel de estar no interior. Então, se você pega a estadual do Rio Grande do Norte, está lá em Mossoró a sua reitoria. Você pega a estadual da Paraíba, está em Campina Grande a sua reitoria. Então, quando você pega várias instituições nossas, elas estavam lá já no interior, cumprindo esse papel de formar mão de obra qualificada, né, para essas regiões. O que eu acho que faltou foi pensar, talvez, um sistema nacional de ensino superior que pudesse envolver também as universidades estaduais e municipais, porque nós temos também várias universidades municipais no nosso território nacional. Você vê como uma perspectiva melhor eu agora acho do que governo Lula? Poderia existir. Então, como houve um financiamento, você pega, por exemplo, o programa Reúne, ProUni, jogou muito dinheiro dentro das universidades e faculdades privadas e não houve nenhum olhar para essas outras instituições estaduais e municipais que são públicas, que poderiam também, já que fazem parte, porque o maior dilema às vezes é quando a gente tem um governador que é preocupado com a educação, ele chega na universidade e apoia. Quando ele não é preocupado com a educação, ele não tem esse compromisso, ele diz, o ensino superior não é responsabilidade do governo do Estado, o ensino superior é responsabilidade do governo federal. Aí, do outro lado, o governo federal não tem responsabilidade sobre as universidades estaduais, já que ela é estadual e é responsabilidade do governador. E aí você não tem apoio do governo federal, apesar de estar nas legislações que essa responsabilidade prioritária é do governo federal. Então, o que a gente tem discutido é que a gente possa ter aí um sistema federal de ensino e que esse sistema federal de ensino envolva as universidades federais, os institutos federais e também as universidades estaduais e municipais, que são públicas, que a gente possa ter aí uma forma de apoio, de suporte, em vez de você estar investindo mais, por exemplo, em programas para ampliar o ensino nas instituições privadas, que a gente possa ter esse suporte para as instituições públicas que já existem, que cumprem essa missão, né, já há muito tempo. Se houver uma perspectiva melhor com o governo Lula? Eu acho que a gente tem começado um diálogo aí agora com o ministro Camilo, né, que assumiu, já tivemos reuniões com o Camilo para que a gente possa trazer isso. Já estamos sensibilizando, participo inclusive de um grupo de trabalho hoje vinculado ao Ministério da Educação, em que a gente tem feito esse debate, essa discussão, inserindo mais as nossas instituições estaduais e municipais dentro desse debate. Eu acho que essa perspectiva ela pode surgir. Tem havido essa sensibilidade, mas a necessidade aí de um maior diálogo, porque quando você fala de fundos, né, de recursos para a educação, de orçamento, como ele não é tão grande, e aí começam as brigas. As instituições federais, elas buscam esse recurso, não querem de repente abrir mão, né, de parte desse orçamento, mas as universidades estaduais também, e a gente tem que entender com o sentido de um pacto federativo. Vou pegar, por exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. A FAPEAL é um órgão do Estado de Alagoas, mas eu acho que mais de 90% dos recursos da FAPEAL vai para a federal. Se a gente pensasse assim, de forma tão corporativista, não, a FAPEAL teria que jogar muito mais recursos nas universidades estaduais, já que é um órgão também do Estado, e menos nas federais. Mas a lógica não é essa, porque você precisa incentivar a pesquisa. A pesquisa nas instituições federais e também nas estaduais. Não pode haver também essa coisa tão desigual. Então, acho que a gente pode pensar num pacto federativo, um pacto em que a gente possa pensar que as nossas instituições, elas cumprem também uma missão, onde muitas vezes a Universidade Federal ela não está, a gente pode, inclusive, fazer esse diálogo para evitar até o desperdício de recurso público, no sentido que, vou dar um exemplo, eu tenho um curso de Ciências Biológicas em Arapiraca, de manhã e à noite, e tem um curso a 40 quilômetros de distância de Ciências Biológicas também, que tem funcionado à tarde e à noite em Palmeira dos Índios. Aí a Universidade Federal de Alagoas, quando cria o campus de Arapiraca, cria mais um curso de Ciências Biológicas. Então, de repente, eu tenho ali, numa área muito próxima,
5 cursos formando professores de biologia, quando de repente eu tenho outras áreas que poderiam estar sendo atendidas, em vez de repente de um curso de ciências biológicas, um curso na área tecnológica e outros cursos, se a gente pudesse ter uma maior sintonia entre as nossas instituições e na hora de pensar essa expansão, a gente olhe para o lado e diga, poxa, o que é que a UFAL já tem, o que é que a UNEAL já tem, o que é que o IFAL tem, o que é que a Uncisal tem, para que a gente não possa estar repetindo cursos e dando, por exemplo, a maior possibilidade de acesso a essa diversidade, gama que as nossas instituições podem oferecer. Professor Helder, o senhor vê com essa mesma perspectiva no âmbito mais da Universidade Federal, essa questão da perspectiva? O senhor vê agora um momento melhor? E como o senhor avalia esses últimos anos que nós tivemos, os últimos 4 anos, falando do governo anterior? Bom, eu tenho sido bastante otimista quanto a isso. De fato, os últimos 4 anos foram dramáticos, terríveis, sob todos os pontos de vista possíveis e inimagináveis. Então, superamos essa etapa da nossa vida democrática e agora temos que pensar o futuro. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O Brasil precisa, o ministro Camilo é muito atento, ele foi um grande governador, teve um papel importantíssimo na educação, levou a professora Isolda para o Ministério da Educação, a professora Isolda, ex-governadora do Ceará, que foi a pioneira na transformação. No estado da educação é referência. Exato, foi a pioneira na transformação da educação de Sobral. Então eu sou muito otimista. Claro que a educação superior... Terra do reitor, não é isso, o Ceará? Sou cearense. As políticas educacionais, elas são políticas de grandes ciclos. Elas são completamente diferentes das demais políticas. Elas são políticas de grande ciclo, cujos resultados são geracionais. A minha geração, a geração que viveu o apogeu da expansão do Reúne. Eu tive financiamento em tudo. Eu sou do final do Fernando Henrique e peguei toda a primavera lulista. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, com toda a infraestrutura que você pode imaginar. Eu vivi com um padrão europeu. A Universidade de Brasília dispõe de tudo. Você imagina que a Universidade de Brasília tem biblioteca que é 24 horas. A biblioteca não fecha. Não fecha. Imagina uma biblioteca que não fecha, é a Universidade de Brasília. Eu morei na residência universitária, no mestrado e doutorado, num prédio confortabilíssimo. Eu tinha a alimentação no restaurante universitário praticamente gratuita, porque o serviço de assistência social fez o meu perfil, avaliou, já era pai. Então, como eu já era pai, já tinha família, eu pagava taxas praticamente irrisórias. Então, estou dando a minha contribuição aqui. Eu formei 16 estudantes de mestrado, grande parte deles são professores da UNEAL hoje, do IFAL, estão lá em Palmeira dos Índios, em Batalha, em Delmiro, etc. Assim como meus colegas da UFAL, vários, diversos outros. Então, já a geração seguinte, que é a geração da minha esposa, que está terminando o doutorado, também em Sociologia, é uma geração que não colheu isso. Veja, a política educacional, essas políticas municipais de hoje, da UNEAL, só vão aparecer daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. Elas demoram. E o ciclo da vida política democrática é mais curto, a competição eleitoral é mais curta, sem problema. É parte do jogo. Há uma descontinuidade. Há uma descontinuidade. São características da sociedade brasileira que certamente não vão mudar em breve. O fato é, os próximos 8 anos, esses 4 anos agora e os outros 4 anos, tudo indica que teremos um ciclo semelhante ao Reúne, onde esse Sistema Nacional de Educação Superior possa ser montado semelhante ao SUS. E o topo dele, o pináculo dele, que é a educação superior, se consolide. Não temos outra alternativa. É preciso que o ciclo continue. A UFAL, por exemplo, criou Delmiro em 2010 e parou. Já se vão 13 anos. Os resultados de Delmiro são magníficos. São magníficos para o comércio, para a economia local. Toda a região fronteiriça, Alagoas, Sergipe e Bahia. Os resultados de Arapiraca também são extraordinários, são muito bons, agora com a criação do curso de medicina. De fato, os investimentos são elevados. Os técnicos do Ministério da Educação certamente vão dizer, calma, que o santo é de barro, porque os investimentos são acelerados. Mas se o Estado, a União, não fizer isso, quem o fará? Verdade. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil.
Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta com o programa Ponte, eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho, o nosso convidado de hoje é o professor da UFAL, doutor em Sociologia Helder Maia, e o nosso entrevistado do dia é o reitor da UNEAL, Odilon Máximo, mais uma vez. Reitor, obrigado por sua presença aqui no programa Ponte. Eu que agradeço. João Mozinho. Professor Odilon, trazer esse assunto ao debate, tanto para o senhor quanto para o professor Helder Maia, a questão da mercantilização do ensino superior, que tem sido algo muito explorado nas últimas décadas no Brasil. Na sua avaliação e também do professor Helder Maia, qual o reflexo disso para as próximas gerações e para os próximos anos do Brasil? Veja, a gente teve, de fato, a partir ali do governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente, uma expansão muito forte do ensino privado superior no Brasil. Essencialmente, as maiores instituições, e ainda são hoje, são as instituições públicas, né, são as maiores universidades do país, a que produz mais ciência, que tem mais publicações, são as nossas universidades públicas, estaduais e federais, né, e municipais. Essas instituições elas têm uma força bem maior, mas as universidades e as faculdades privadas elas cresceram muito, né, houve uma facilitação, muito financiamento. E o que eu acho que é mais preocupante nesse processo todo foi a expansão do ensino remoto. As universidades particulares, se você pega o percentual de alunos, acho que o Helder deve ter esse número com mais precisão, a quantidade de alunos matriculados, você pega o Censo da Educação Superior, a grande maioria, hoje praticamente está quase que igual a quantidade de matrículas de alunos nas instituições públicas e privadas. Porém, quando você olha o perfil da universidade privada, a grande maioria desses alunos estão no ensino, na educação à distância. Certo? Na educação à distância. E muitos dos cursos de educação à distância não têm a qualidade necessária para formar bons profissionais. Certo? Eu acho que a educação à distância ela tem espaço e a gente tem que avançar nisso. Eu sou, inclusive, um grande defensor também da educação à distância. A gente tem espaços, como eu coloquei aqui, que a educação ela não chega, né? Ela não chega, e o perfil do aluno hoje é outro também. Então, a educação à distância tem espaço, mas é uma educação à distância com qualidade. Né? Não é uma educação à distância que uma turma eu tenho 1000 alunos que você não consegue acompanhar, em que em 6 meses, 1 ano, você está formando, por exemplo, um pedagogo, que a grande maioria desses alunos, também educação à distância, estão nos cursos de pedagogia. Então, eu acho que isso pode ter lá na frente um papel muito ruim, desempenhar um papel muito ruim, porque na medida que você tem péssimos profissionais sendo formados, você pode ter lá na frente também um problema sério na qualidade da educação básica que a gente vai oferecer. Então, acho que o que preocupa muito para mim é isso, principalmente esse aspecto. A questão da educação privada e pública no Brasil há muito tempo, né, ela está lá convivendo, né, daí a educação particular, privada, na educação básica, ela está ali há muito tempo convivendo com a educação pública, isso veio se expandir, como eu disse, mais recentemente para a educação superior, mas a minha maior preocupação é isso, é a qualidade que muitas instituições privadas não têm. Uma grande parcela tem, leva a sério mesmo, é uma produção com qualidade, forma bons profissionais, mas tem uma parcela significativa, de fato, de muitos péssimos profissionais sendo formados e que, assim, o diploma acaba saindo de forma muito fácil. Né? Como se houvesse essa questão, professor Helder? Olha, 75% de todas as matrículas no ensino superior brasileiro são instituições privadas, particulares, 75%. Do conjunto de todos que estão matriculados agora. Desses 75%, conforme o Odilon mencionou,
mais de 50% são cursos inteiramente à distância. Isso é uma tendência de 10 anos. Não imaginava. Isso é uma tendência de 10 anos. Assim tão grande. E, por ocasião da pandemia, a curva se acentuou muito. Isso, de fato, é um problema, porque a educação à distância ela não substitui as trocas didáticas, pedagógicas e o relacionamento cotidiano com os docentes e todos os recursos de aprendizagem. Ela é um recurso. Ela deve ser utilizada. Hoje, por exemplo, nós podemos utilizar 25% do conteúdo das aulas à distância. Eu não utilizo nem 5%. Todas as minhas aulas são presenciais. Ontem mesmo dei aula o dia todo. Mas, em algumas ocasiões, ou por ocasião da chuva, algum problema logístico, ou um seminário, os estudantes podem fazê-lo e recorrer a esse recurso. O fato é que há possibilidade no mercado brasileiro, dentro da sociedade brasileira, como o Odilon mencionou, de ambas conviverem tranquilamente. As famílias que dispõem de mais renda e os trabalhadores que não têm como se submeter a uma seleção maior para ingressar na universidade pública, porque é mais rigorosa, a seleção é mais rigorosa, eu não vejo problema nenhum. Nós não teríamos um aumento que eu mencionei agora, de 400% no número de formandos de ensino superior, matriculados no ensino superior, sem as instituições privadas. Lembrando que os cursos, sobretudo os cursos de medicina, são cursos caros, que envolvem a montagem de hospital, de infraestrutura de saúde. Então, o maior problema disso é a qualidade. O MEC tem muita dificuldade de assegurar a qualidade, porque o MEC é um órgão de coordenação de políticas e de fiscalização. Ele tem que zelar pela qualidade desses conteúdos, dessa formação nas universidades particulares. No caso de Alagoas, esse é um problema menor. Por quê? Porque a maioria das universidades privadas estão concentradas em Maceió, grande parte delas, e há uma qualidade razoável para boa, grandes instituições que foram criadas. Em outras partes do país, tem um controle, por exemplo, estados muito grandes, como a Bahia, Ceará e outros, têm uma dificuldade maior de controle dessas instituições. O fato é que a educação à distância, de algo que era exceção, se tornou, dentro dessas instituições, a regularidade, a regra. Então, nós temos um risco aí de formar uma geração de profissionais com muitas dificuldades de qualidade, de competência, nos próximos 5, 10 anos, no Brasil, especialmente. Por falar nesses novos mecanismos, né, educação à distância, qual a opinião dos senhores? É um tema novo, né? Os senhores com certeza acompanham, que é a questão do ChatGPT na perspectiva da educação. Como os senhores vê essa questão? Ontem mesmo estava falando disso em sala de aula. As inteligências artificiais e o potencial computacional delas mudam diversas profissões e relações de trabalho. No âmbito da educação, vai alterar muito a produção acadêmica e a produção científica, sobretudo na graduação. Na pós-graduação é diferente, mas na graduação modifica sim, porque os estudantes acabam recorrendo a esse tipo de instrumento, a esse tipo de recurso, e o professor se vê no papel de vigilante, que ele tem que exercer um tipo de controle, criar outros mecanismos para evitar esse tipo de estratégia. Lá na frente, quando eles estiverem no mercado de trabalho, eles vão ter que utilizar outros tipos de ferramenta e outros tipos de instrumento. A inteligência artificial e a dinâmica computacional chegou e não vai sair, ela vai se aprofundar, ela vai se enraizar na sociedade e vai mudar nossas relações. É muito provável que nos próximos 5, 10 anos vocês estejam no metaverso, todos nós estejamos no metaverso, ou randomizados, que são os nossos avatares que vão existir, não tenho dúvida. Os avanços são algo assim, tudo que se traduz lá na série Black Mirror, ou grande parte do que se vê na Black Mirror, vai acontecer, vai acabar acontecendo. É um grande desafio para a educação. No entanto, o capital humano, a capacidade de formar, a criatividade, essas inteligências, esses recursos digitais não vão substituir ou serão aprimoradas. Mas a sua avaliação em relação a esses mecanismos? Olha, alguns são bem-vindos, mas para a educação a maioria são perniciosos, a maioria são deletérios, que prejudicam muito na relação ensino-aprendizagem. O senhor vê assim também? Eu vejo, eu concordo com ela, eu acho que muitos desses instrumentos, eles nos auxiliam, são importantes e trazem avanços, né? Se você imaginar, nos anos 90, quando chega um microcomputador, aquilo ali foi um grande avanço para a gente. Imagina sair de uma máquina de escrever para um computador
E tudo isso foi auxiliando, inclusive, nas pesquisas e uma série de elementos. O risco, eu acho, maior é aquilo que a gente sempre busca enquanto instituição, como universidades, né? A gente, ao trabalhar com nossos alunos conteúdos, a gente está lá incentivando o nosso aluno a ter um raciocínio lógico, a refletir, a pensar o mundo que ele vive. E à medida que ele usa esses instrumentos, inclusive para fazer o seu trabalho, então isso passa, de fato, a tirar desse aluno a criatividade, a capacidade de reflexão, essa autonomia. Então, é aquilo que a gente já falava um pouco tempo atrás do copiar e colar, que já era algo ruim, né? Você ir lá na internet, pegar, copiar e colar para fazer um trabalho acadêmico. Nem copiar e colar. Não, e agora o comando de voz. E aí a gente está sendo agora também demandado por alguns docentes das instituições, agora vocês têm que comprar um aplicativo que identifica, isso. Né? Ou seja, um outro aplicativo de inteligência artificial, né? Que vai identificar se aquele texto ou não é de autoria, né, do aluno ou ele foi produzido por uma inteligência artificial. Imagina, está recorrendo à inteligência artificial para poder diagnosticar se houve ou não plágio. Que eu acho que o problema hoje seria isso. O plágio, no sentido do plágio, porque a inteligência artificial ela vai lá copiar tudo que tem, e aí aquilo que a gente produz na universidade do novo passa de repente a... Cadê a novo? O novo da pesquisa, o novo da inovação, né? Voltando a isso que você me perguntou, me escapou um aspecto. As universidades privadas, elas têm uma missão de formação das competências intelectuais, profissionais, que é diferente das universidades públicas. As universidades públicas, o desenho organizacional e jurídico, a competência dela, ou grande parte, é produção original de conhecimento. Nós produzimos conhecimento original. Onde é que está a maioria das patentes no Brasil? Na universidade pública. Onde é que está a maioria dos livros e teses? Na universidade pública. Pesquisa. Onde é que estão as pesquisas e as descobertas? Melhoramento genético da cana, né? As pesquisas da UNEAL na aprimoração das capacidades da licenciatura é na universidade pública, porque lá estão os pesquisadores e as carreiras de estado do pesquisador. Ele é um professor pesquisador. As universidades privadas têm outra missão, que pode também ser a da pesquisa, como grande centro. Mas é mais no viés até do comércio, de formar o profissional para que ele vá formar o profissional, né? Para que ele vá trabalhar, e caso ele deseje e a carreira dele solicita, ele pode voltar para fazer o mestrado, doutorado, as especializações, etc. Então, há uma divisão do trabalho profissional acadêmico aí mais ou menos definida. A inteligência artificial, ela não está mudando só essas carreiras, ela muda todas as carreiras que você possa imaginar. O João Mozinho disse que está fazendo matéria já através do chat. Então, isso não é só um desafio para a educação. Claro que sua pergunta faz sentido, porque nós somos professores. Mas isso desafia outras carreiras, por exemplo, as atividades artísticas, né, de muitos profissionais das artes, que vão acabar... Eu gosto muito de uma frase que é do Einstein, que diz que a criatividade é a diversão da inteligência. A inteligência, quando vai se divertir, ela cria a criatividade, é o lazer dela, da inteligência. A parte criativa, uma parte dessa criatividade, a inteligência artificial entra aí criando conteúdos, poesias, crônicas, romances, etc., que a gente não sabe onde vai parar. A gente simplesmente não sabe onde vai parar. É um desafio. Como foi a Revolução Industrial e como foi nos anos 90, que o Odilon mencionou. Os indivíduos que compõem as instituições, eles têm que resolver esses desafios. É um desafio para mim, é um desafio para o Odilon. Claro que a instituição pode ajudar. Eu não tenho uma resposta pronta, nem tão pouco o Odilon. Entende? É verdade, mas assim, eu acredito que jamais vai poder... Tem esse risco, claro, e eu concordo, professor, mas assim, que jamais poderá substituir, talvez, né, um Machado de Assis, né? Sim. Jamais vai poder produzir, né, um Memórias Póstumas do Brás Cubas. As vivências humanas, né? As vivências humanas. Helena, A. Garcia, o Alienista, enfim, obras tão fundamentais, né, João? Professor Odilon, voltando para a pauta local, como a UNEAL tem discutido a questão do plano plurianual com o governo Paulo Dantas? Veja, a gente participou de alguns momentos, né, inclusive o lançamento do plano plurianual foi na sede da UNEAL, em União dos Palmares. Esse projeto, o plano, na verdade, eu acho que ele é importante para o Estado, né, a gente poder ter a participação da sociedade na discussão do orçamento, ela é importantíssima. Isso aí o secretário Gabriel, aqui está à frente, junto à CEPLAG, né, comandando esse processo. Eu acho que ele é importante ouvir, né, toda a sociedade, para que a gente possa, de fato, alocar recursos públicos
em pontos estratégicos que sejam importantes para a sociedade alagoana. Então, a educação, a saúde, a agricultura, né, setores que empreguem, né, que possam fazer a transformação social do Estado, que eu acho que esse tem sido um grande desafio para o Estado de Alagoas, é criar políticas públicas que resolvam, ou pelo menos minimizem, essas disparidades. A desigualdade econômica no Estado ela é muito forte, ela é muito gritante. Então, eu acho que é bem-vindo todo o projeto de pensar o orçamento, de levar isso para a sociedade, e quem dera a sociedade pudesse ter, né, esse olhar cada vez mais crítico e chegar para os nossos governantes e dizer, ó, o orçamento tem que ser gasto aqui. Essa é a nossa prioridade. De fato, isso quando aprovado pela Assembleia, né, a lei orçamentária, essa lei também aprovada, ela dialogue com aquilo que a sociedade disse lá nas audiências, para que, de fato, a gente possa ter a execução do orçamento, porque também não é só ter um orçamento, se o orçamento, quando executado, ele não condiz com aquela demanda que a sociedade estabeleceu como prioridade. Então, acho que isso é um avanço, a gente poder discutir, a gente poder trazer esse debate, para que a gente possa, de fato, aí, ter um orçamento próximo, como eu disse, daquilo que a sociedade deseja. O orçamento é um grande problema nas universidades federais, né? Foi um período dramático. Nós convivemos isso de perto, vimos o Odilon participa. Hoje a universidade, hoje a gente falou do sistema nacional, né? Hoje os reitores têm uma relação muito próxima, o professor Odilon, o professor Tonholo, os demais magníficos reitores, e eu acompanhei o drama da universidade. Agora, ela parece que sinaliza melhor, embora a peça orçamentária executada agora tenha sido aprovada no governo anterior, mas tudo sinaliza, o ministro Camilo e o próprio governo Lula, e nós na universidade estamos bastante esperançosos sobre isso. Eu já noto um interesse maior, por exemplo, em pesquisas, porque as bolsas aumentaram, ou seja, que os estudantes tinham uma bolsa de R$450, agora a bolsa foi para R$700, um aumento substancial, as bolsas de mestrado, doutorado também. Pouco tempo, um avanço significativo. Muito significativo. Bolsas de graduação, de pós, por exemplo, nós temos cursos de mestrado e doutorado que começam a interessar novamente os estudantes, porque, como o Odilon mencionou, são estudantes oriundos de famílias muito pobres, então eles não conseguem se manter na universidade sem uma bolsa. Você tem incentivo, né, para poder continuar. Eu só me mantive na universidade, e olha que eu sou oriundo de uma família de classe média, eu só me mantive na universidade por conta de todos os incentivos. E, como eu falei, nós estamos dando os frutos dessa política. Imagina hoje. Um aluno pobre. Né? O perfil do que eu escrevi e mencionei no início, ele revela isso de maneira muito clara. O diagnóstico foi todo retirado dos bancos de dados do MEC e revela isso. Não é à toa que nós tivemos, quando veio a pandemia, uma evasão da ordem de 31%. Então, veio a pandemia, as famílias perderam renda, esses estudantes não têm como se manter na universidade, ele não tem recurso para lanchar dentro da instituição, as refeições do RU, o número se reduziram, porque houve um corte substancial nas políticas de assistência. As políticas de assistência... A ordem do dia era fecha, não fecha. Exato. Né? A política de assistência ela precisa servir as refeições nos restaurantes universitários, ela precisa assegurar vaga na residência universitária e ela precisa assegurar bolsa de permanência para os estudantes. Mas, veja, são 3 fatores. Houve uma redução do orçamento nesses 3 eixos. Quem é que sente? O estudante que precisava disso. Então, nos últimos 4 anos, uma redução das políticas de assistência de permanência impactaram notadamente aqueles mais pobres, que são aquelas famílias com renda per capita de meio salário mínimo. Então, hoje, pelo que eu noto na vida cotidiana da instituição, nós estamos mais animados que para o próximo ano, é possível um aumento orçamentário. Lembrando, a UFAL tem um terceiro maior orçamento do estado de Alagoas. Em unidade gestora é o terceiro. É o estado de Alagoas, depois vem a prefeitura de Maceió, e logo em seguida vem o orçamento. É certo que 85% disso é para a massa salarial dos servidores. A UFAL tem 2.400... Pagamento de pessoal. Pagamento de pessoal. Mas lembrando, pagamento de pessoal, ele gera renda. Porque o servidor, ele não vive, ele faz poupança. Claro. Quem faz poupança são os milionários. Nós não fazemos poupança, nós consumimos tudo que ganhamos no pagamento do pagamos consumo. Uma carga tributária altíssima, né? Porque é fundamentada no consumo. Então, vejam quantos servidores da UFAL em Arapiraca não residem em Arapiraca, não compram no comércio de Arapiraca, não alugam casas em Arapiraca, não empreendem em Arapiraca, e isso distribui renda, isso gera trabalho, emprego e renda. Mas o mais importante é o investimento. Né? Quantos anos tem que a UFAL não inaugura um prédio novo?
né? Não faz uma grande reforma, porque não sobrou recurso para investimento. Pois não, João. Falando em infraestrutura, professor Odilon, recentemente você esteve com o secretário Rui Palmeira. Como é que anda a questão da infraestrutura da UNEAL e o que pode melhorar nos próximos anos? Veja, a gente conseguiu avançar muito em algumas reformas e melhorias dos nossos prédios, mas ainda é muito precária. Eu tenho várias unidades, vou pegar a unidade minha de São Miguel dos Campos. É um prédio antigo, um prédio que já tem mais de, acho que 30 anos, um prédio que está numa região de grota, que quando chega um período chuvoso como esse, entra água nas salas de aula, tanto que a gente resolveu agora esse problema, mas é um problema permanente, e é um prédio que eu preciso de uma unidade nova. Há muito tempo eu tenho brigado, pedido, para que a gente construa uma unidade nova no campo para São Miguel dos Campos. É o caso de Maceió. Maceió, a gente tem um prédio, o campus não tinha sede, a gente conseguiu uma escola que era do Estado, que é ali na Pedro América, mas é uma escola também antiga, que também tem muitos problemas de infraestrutura. Palmeira dos Índios, que é o meu segundo maior campus, eu tenho um prédio que foi construído que não atendeu à demanda da nossa universidade, tanto que na época eu era o diretor do campus. A gente teve que dividir os cursos, colocar metade dos cursos à noite e metade à tarde, porque eu não tinha sala de aulas para todos os cursos. Então você imagina, a gente tinha um prédio alugado, foi para um prédio próprio, mas o prédio próprio não comportava toda a minha demanda de sala de aula. Arapiraca, que é a maior sede, que é a sede da universidade, é o maior campus, eu também não tenho um prédio próprio. Eu tenho que dividir a escola, né, com uma escola de educação básica, que é o Costa Rego. Então, a gente carece sim de investimentos muito pesados em construção de unidades para os nossos campos, para que a gente possa dar ao nosso aluno uma condição melhor. A gente, como eu disse, a gente avançou muito em reformas, em melhoramento da infraestrutura da universidade, mas ela ainda é muito precária. Acho que a gente precisa, de fato, de um aporte maior de investimento para que as nossas instituições elas possam elevar essa qualidade. É nítido quando a gente melhora uma biblioteca, né, tá aí, quem dera nós pudéssemos ter nossas bibliotecas 24 horas, como da UNB. Então, mas só em melhorar a biblioteca, em comprar livros, eu comprei 2 milhões de reais em livros. A gente passou quase 20 anos sem comprar livros na UNEAL, então isso muda o perfil do nosso aluno. Quando ele chega na biblioteca, que ele olha, o semblante já é de alegria, porque a biblioteca está bonita, está reformada, com livros novos. Então, o investimento na educação é muito importante. Houve alguma sinalização, Odilon, em relação ao secretário Rui da infraestrutura? Veja, o Rui está nos ajudando agora a fazer os projetos, porque qual é a dificuldade da UNEAL? Como a gente não tem um setor, nós não temos técnicos concursados na área de infraestrutura, então eu não tenho um engenheiro técnico concursado, eu não tenho arquiteto, eu não tenho uma série de profissionais necessários. Todas as instituições deveriam ter profissionais para esse tipo. Então eu terceirizei parte desse serviço, mas mesmo um serviço terceirizado ele não dá conta, né, que é uma demanda muito grande, né, são 6 unidades que a gente precisa resolver alguns problemas, então é necessário a gente ter esse apoio. Então a procura do secretário Rui foi nesse sentido, pedir ao Rui o apoio para que ele possa, enquanto Secretaria de Infraestrutura, né, colocar a sua equipe à disposição para ir nos nossos campos, avaliar a infraestrutura, ver o que é necessário para fazer reforma, para que a gente possa dialogar, como eu tive agora recentemente também com o secretário Márcios, né, na educação, conversando com o Márcio, para que ele possa também colaborar nesses projetos. Então, essa procura é nesse sentido, é buscar o apoio, e temos tido o apoio tanto do Márcio como do Rui, para a gente avançar nessa melhoria aí das nossas unidades. Para além da estrutura física, Rito, a gente sabe que é de uma importância, né, assim, enfim, incrível, né, a questão da estrutura também pedagógica, né, e a gente também tem discutido muito, professor, também a questão do novo ensino médio, não é isso? E que tem reflexo diretamente da universidade, porque é o aluno que conclui o ensino médio que vai adentrar nas instituições, né, de ensino superior. Como se houver essa questão aí que tem sido tão discutida? Veja, eu sou inclusive favorável à revogação, né, dessa lei. O novo ensino médio ele foi constituído sem uma reflexão mais ampla com as instituições, com os sindicatos de professores, né, com os próprios estudantes. A ideia ela é positiva,
né, em que você possa garantir a um aluno um currículo mais flexível, que você possa ter essa possibilidade, porém, a efetividade, inclusive da lei, ela não se deu de forma satisfatória. Primeiro, que ela teve que ser implementada no período de pandemia, sem um apoio, o Helder falou muito bem, foi um governo federal desastroso. Em 4 anos nós tivemos acho que 5 ministros da educação perdidos, né, que não sabiam e não tinham compromisso com a política educacional, especialmente pública, aquela coisa da mercantilização. Quando você pega hoje o Conselho Nacional de Educação, você vê lá a irmã do Paulo Guedes e figuras que estão levando a educação para essa lógica privatista, né? E o novo ensino médio também foi pensado um pouco nisso, então acho que é necessário que a gente escute as instituições que formam professores, porque isso tem impacto sobre a gente. Veja, um novo ensino médio, para ser executado, eu preciso de um professor preparado para aquela atividade, então foram criados uma série de ações que os professores não sabiam como tratá-las, como encaminhá-las. Então, acho que é necessário a gente parar novamente, refletir. O ensino médio precisa sim ser mudado, não dá para dizer o que tinha antes era satisfatório, não. Quando você pega os resultados da qualidade do ensino médio, estavam com deficiências, estavam precários, então a reforma do ensino médio é necessária, porém ela tem que estar atrelada a todo esse outro diálogo, inclusive com a gente, porque a gente vai formar professores a partir de quê? Qual é a base, né, para que eu possa formar um novo professor que atenda essas novas necessidades, não só formar um novo professor, mas também o processo de qualificação dos professores que já estão na rede, que quando tinham que discutir os itinerários, por exemplo, e tudo o que foi proposto pelo novo ensino médio, não havia, né? Não havia um apoio. Essa questão? Eu concordo inteiramente com o Odilon. Chancelo as palavras dele. Primeiro aspecto, o diagnóstico. De fato, o ensino médio no Brasil, ele tem problemas muito acentuados. Muitos países do mundo resolveram os seus problemas com o ensino médio. Não são perfeitos, mas encaminharam soluções. O que é que acontece? É um descompasso muito grande. As políticas educacionais, elas têm 3 grandes eixos, áreas gerais. Acesso, isso desde a creche até o doutorado. Acesso, a permanência, nós falamos muito agora na permanência, e a aprendizagem. Dessas 3, a mais delicada, aquela que envolve mais, que mobiliza nossas capacidades, é a aprendizagem. Então, o diagnóstico precisa mudar, precisa entender os processos de aprendizagem criativo, que são muito diferentes da nossa geração. Agora, também não dá para que o ensino médio seja criado itinerários formativos, como foi criado, para, por exemplo, aprender, empreender, criando uma mini padaria para fazer bolo. Não é dessa forma. Então, tem um ensino médio técnico, que o desenho organizacional do IFAL é um avanço extraordinário. Lembrando que o IFAL tem um ensino técnico, um ensino médio, que é de excelência. Vocês visitaram o IFAL de Arapiraca, visitem o IFAL de Arapiraca, passem um dia dentro do IFAL de Arapiraca. A minha cunhada acabou de concluir letras e já vai entrar no mestrado, eu fui com ela umas 2 vezes, ficar praticamente o dia todo no IFAL de Arapiraca. É magnífico. Está lá muito bem dividido, organizacionalmente definido as competências, o que se pretende, a política é clara do que ele pretende. O primeiro Lula avançou na criação de institutos federais mais do que em qualquer política no mundo. Ora, o IFAL pode ser utilizado como uma referência, entende? Agora, os professores do ensino médio, lembrando, eles têm uma dificuldade a mais. Esses professores do ensino médio brasileiro, eles estão sobrecarregados. Chegou o nosso horário, eu quero aqui agradecer ao reitor, doutor Odilon, por atender o nosso convite, né? A gentileza de atender o nosso convite. Obrigado, reitor Odilon. Cícero, eu que agradeço, João, o Helder, a gente poder discutir um tema tão importante quanto o papel e a importância da nossa educação superior, da UNEAL, da UFAL, das nossas instituições. Da educação como um todo, né? Da educação como um todo. É o que pode transformar, né? Exatamente. Esse mundo. Eu que agradeço e estamos à disposição para outros convites aí. Obrigado, professor Helder. Sempre prazeroso ter Eu que agradeço, parabenizo pelo debate, agradeço demais a vocês. É um prazer estar aqui com o magnífico reitor. Obrigado, meu colega João Muzinho. Obrigado, Cícero. Obrigado, professor Odilon. Obrigado, professor Helder. Até o próximo sábado. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado.